Bom dia para vocês que estão chegando, sejam bem-vindas. Minha câmera tá torta, gente. Licença. Bom dia. Agora sim, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos ao vivo pelo Instagram da loja, Núcleo Roxa Oficial, e também aqui no meu Instagram pessoal, Núcleo Roxa 07. A gente começa mais uma semana aqui de devocional, né? Eu falo isso porque, não porque a semana tá começando hoje, mas sim porque o devocional começa às terça-feira. Já para vocês que estão chegando agora, antes de ler esse recadinho, eu só queria pedir vocês para me ajudar a compartilhar, pode ser? Tem essa setinha aqui do lado, ó, para vocês é aqui. Se possível, me ajuda compartilhando, eu vou fazer isso e aí logo em seguida eu já dou o recadinho e a gente começa. Envie para um tanto de pessoas que você puder, por favor. Pega essa semente aí e distribui ela hoje em terra fértil. Encaminhe para uma pessoa que te acompanha aí no Instagram. E pode ser que essa pessoa passe por aqui, né? E receba uma palavra do Senhor para a vida dela e vai fazer total diferença no dia de hoje. Não só no dia de hoje, mas para a vida da pessoa, né? Pronto, eu já compartilhei. E antes de fazer a oração inicial, eu gostaria só de dizer para vocês que estão chegando agora, talvez tenha algumas pessoas que ainda não sabem, mas eu, Cleo Rocha, faço esse devocional. Na verdade, eu compartilho o meu devocional aqui todas as manhãs de terça, quarta, quinta e sexta-feira, tá bom? A gente entra às 7h07 da manhã e estamos aqui desde janeiro desse ano. E tem sido uma bênção para nossas vidas. É um alimento espiritual, é um alimento para as nossas emoções, para a nossa alma, né? Que atinge nas nossas emoções, enfim. E tem sido muito gratificante e de grande crescimento para nós. Então, tá bom o áudio para vocês? A musiquinha aqui não tá muito alta, não? Se tiver, vocês podem falar, tá? Vamos fazer uma oração, por favor. Se você que está chegando agora, né, aquela pessoa que gosta de falar com o Papai do Céu, feche seus olhos nesse momento e ore comigo. Papai, na Tua presença entramos nós, Senhor, mais uma vez. Nesta manhã de terça-feira, seguimos aqui com o nosso propósito, Pai, a qual o Senhor determinou que aqui nós estivéssemos, Pai. Pois é da Tua vontade, Senhor, que nós estivéssemos aqui hoje e agora, para alimentar um pouquinho mais de Ti, receber do Senhor uma mensagem, receber do Senhor uma resposta, receber do Senhor uma força, uma coragem, um maná, um combustível necessário para continuarmos, ó Pai. Obrigada, meu Deus, por Tu és o Deus da minha vida. Eu reconheço, Senhor, o meu Pai querido, o meu Deus, o meu protetor, aquele que cuida de mim, aquele que me criou, me formou, aquele que anda comigo, que cuida de mim, que me dá vida, saúde, que me dá direcionamento, que me dá paz em meio a dias de angústia, que me dá felicidade em meio a dias de tristeza. Mas o Senhor está ali, pairando sobre as águas. O Espírito Santo do Senhor está pairando sobre as águas, assim como esteve no dia em que Jesus foi batizado. Espírito Santo nos inunda, nos enche até derramar.
Nos faça, Senhor, sermos, ó Pai, contente contigo em todo o tempo, Senhor. Que possamos estar cheios da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Porque somente assim, Pai, vamos conseguir passar pelos dias maus. Pelos dias em que não temos coragem, que não temos motivação, que não temos discernimento, pelo dia que estamos perdidos. Mas o Senhor, com o seu ombro amigo, com a sua mão poderosa, vai nos segurar de pé, nos manter de pé e dar o seu ombro para nós nos escorarmos, Senhor, e chorarmos as nossas dores. Pai, obrigada, Pai, por ter sido exatamente, por ser e por aquilo que o Senhor continuará sendo na minha e nas nossas vidas. Um pai que ama um filho, que criou o filho, que ama o filho e quer sempre o bem para o seu filho. Obrigada, Senhor, obrigada. Que nesse momento, Pai, o Senhor venha me usar nas Tuas mãos como instrumento aqui. Eu não tenho nada de mim mesma para entregar, mas o Senhor tem algo novo para nos entregar hoje. Eu oro em favor dessas pessoas que estão aqui, que estão chegando para o devocional, Pai. Eu não as conheço, mas o Senhor sabe e conhece o mais íntimo do seu coração. O Senhor sabe das necessidades de cada um. O Senhor conhece o que cada um tem passado, a história de cada um, os seus erros, os seus acertos, os seus fracassos, os seus dias de angústia, de luta, de batalha. O Senhor tem visto cada detalhe, cada dia, cada noite mal dormida, cada manhã que chega para essa pessoa e ela se encontra desmotivada, sem coragem de levantar da cama para seguir a sua vida. O Senhor tem visto cada choro, o Senhor tem visto cada grito, cada clamor. O Senhor também tem contemplado essas pessoas que têm sido gratas, essas pessoas que têm passado pelo vale e mesmo assim têm se mantido de pé, de cabeça erguida, que têm buscado força no Senhor todas as manhãs, porque se estivesse sozinha jamais estaria até aqui, Pai. Ó Senhor, contempla cada coração, cada vida, que cada família, Pai, que está aqui, ó Deus, seja abastecida por algo novo do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Em nome de Jesus, Senhor, direcione esse devocional, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Um dia lindo para você, minha amada, e meu amado que até aqui chegou. Vamos lá, né, para mais um devocional. Hoje pela manhã eu tiro aqui um tempinho para refletir sobre a palavra do Senhor e me veio à memória a história de uma mulher e eu quero usar como base no devocional de hoje a história dessa mulher, porque o que foi ministrado no meu coração desde ontem, inclusive, é algo sobre o seu milagre. Ele está para acontecer, o seu milagre quando aconteceu ou se já aconteceu, mas o que você espera tanto do Senhor, você pode ter certeza que Ele é tão grande, que no projeto de Deus, Ele será necessário, Ele será também o milagre de outras pessoas, assim como foi na vida dessa mulher. Ontem à noite eu até fiz um post assim, ó, não pense que você foi esquecida. Você não foi esquecida. Você está sendo escondida. Então, se tivéssemos que colocar hoje um nome, né, um título, um tema no nosso devocional, seria: você não está esquecida. Você apenas está escondida. Você está sendo preparada. O Senhor está te preparando de forma escondida. Porque é essa a sensação que a gente tem. Eu já passei por isso e ultimamente tenho vindo passando por isso também. E alguns dias atrás, é interessante que todos os dias a gente cresce. Todos os dias a gente vai crescendo no meio desse processo. Gente, se não fosse tão dolorido,
Eu acho que muita gente vai se escandalizar com o que eu vou dizer, mas bora lá. Um dia você vai entender. Se não fosse tão dolorido passar por desertos, por lutas, por provas, seria, sabe, seria muito gratificante. Na verdade, seria muito necessário passar por mais prova. Que é isso, Cleo? Você tá doida? Não, não estou doida. Uma pessoa, quando ela passa pela prova da forma que ela deveria passar, preste bem atenção. Quando ela passa pela prova da forma que ela deveria passar, da forma que nós deveríamos se posicionar, nós saímos de lá muito mais crente em quem Deus é na nossa vida, muito mais forte. Nós seríamos pessoas extremamente mais maduras em Deus, tendo mais experiência com o Pai. Sabe? Eu não sei se para vocês faz sentido, mas eu olho para a semana passada e olho para essa semana, as percepções que eu estou conseguindo ter no meio dessa prova. Eu estou exatamente... Na verdade, eu não estou no meio da prova. Pela fé. Eu estou chegando no Mar Vermelho. Estou chegando. As águas estão quase se abrindo para nós passarmos. E aqui eu estou usando uma figura de linguagem, tá? Porque eu sei que a gente comunica aqui, tem várias pessoas, né, nos ouvindo, pessoas que conhecem mais a palavra, pessoas que estão começando agora. Mas o que eu quis dizer é, o meu deserto pela fé está acabando. Eu não estou no meio do deserto, eu estou chegando no fim do deserto. Estamos chegando no fim. E hoje eu gostaria de te dizer isso. O Senhor te diz isso, para mim e para você. Você não está esquecida. Você está escondida. Você está em um momento em que, como se você tivesse viajado para fazer um intercâmbio, como se você tivesse fechada ali 1 ano, 2 anos estudando para algo que você vai fazer uma prova e logo você vai estar aí no mercado de trabalho. O Senhor está te tratando, Ele está moldando você. E aí eu quero trazer aqui a história de Ana. Quem conhece a história de Ana? A Ana passou por um bom tempo de espera, por um bom tempo de prova. E às vezes ela pensou que ela estava esquecida por Deus, mas Ana não estava esquecida, ela estava escondida. Deus estava trabalhando na vida de Ana. E a história conta que Ana, ela tinha um esposo que se chamava Eucana. E ele tinha uma outra mulher. Naquela época, infelizmente, né, ou felizmente, era permitido quando uma esposa era estéril. O esposo poderia arrumar uma outra mulher para que ele tivesse filhos, porque filhos para um homem era motivo de honra, era motivo de prosperidade. Um homem sem filhos, uma família sem filhos, era uma família infrutífera. Naquela época era considerado assim. E esse homem, ele tinha uma mulher que se chamava... Ele tinha uma mulher que se chamava Penina. E Penina tinha muitos filhos. E Ana, a primeira esposa de Eucana, era estéril. E o maior desejo de Ana era ter um filho. E a história conta, para quem gosta de acompanhar pela Bíblia, né? A história na Bíblia tá em 1 Samuel. Logo no capítulo 1 você já vai ver a história, já começa. É bem gostoso de ler assim, depois você lê, é bem tranquilo o texto. E aí, gente, Ana estava escondida. Ela não estava esquecida. A Ana, ela era muito oprimida por essa outra esposa do seu marido. A história conta que essa Penina quase que esfregava os filhos dela na cara de Ana. Tá vendo? Eu tenho filhos. Eu sou uma mulher realizada. Eu tenho muitos filhos.
E observa bem a situação de Ana. Ana, naquela época, estéril, era considerada uma mulher infrutífera, era considerada uma mulher, sabe, que não tinha um certo crédito diante da sociedade. Era aquela mulher que não conseguia passar para a família uma continuidade dos seus descendentes. E qualquer mulher que se encontrasse nessa situação, ela era uma mulher muito oprimida, uma mulher muito triste, uma mulher amarga. E não foi só na vida de Ana, sabe? Não foi só na vida de Ana. Se a gente observa, Sara era estéril, Raquel era estéril, Ana, e por aí vai. Tantas outras mulheres que eram estéreis. Sabe, eu gosto de estudar a Bíblia assim, tentando ligar os pontos, sabe? A Bíblia ela é cheia de mistério. Cheia de mistério. E eu fico observando o seguinte, gente, por que, quero abrir um parênteses aqui pra gente meditar sobre isso. Por que que muitas mulheres que fizeram parte do povo lá de Israel, do povo da promessa, que partiu lá de Abraão, por que que várias mulheres eram estéreis? Por quê? Faz sentido? Você pode fazer essas analogias e começar a observar a sua vida. Eu quero chamar a sua atenção, se você é essa pessoa que, sabe que está passando por uma luta, por uma dificuldade, e não para observar a sua história, como tem sido o seu comportamento o ano passado, esse ano. Qual tem sido o comportamento do seu esposo, se você é casada? Como se comportaram seus avós, os seus pais? Sabia que é interessante começar a observar isso? Eu costumo dizer, quando eu dava mentoria empresarial, eu falava para minhas alunas assim, olha, vocês prestem bastante atenção que dentro de todo problema mora a solução. E isso é um fato. Observa o seu passado, observa a sua história. Você vai compreender, você vai ter muito conhecimento, isso é autoconhecimento. Isso é um conhecimento sobre você mesma. E você vai observar, e aí é claro, você vai estar estudando a palavra, você vai estar orando, você vai estar falando com aquele que te criou, que sabe tudo sobre você. Você vai estar ajustando esses pontos. E serão necessários para o seu posicionamento. E dentro dessa minha pergunta, eu fiquei, gente, por que tinha tantas mulheres? E eram mulheres chaves, assim, sabe? De famílias chaves. Ou seja, o que eu quero dizer? De famílias que eram extremamente importantes dentro do processo. E começou ali com Sara. Deus faz a promessa para o nosso pai Abraão, que ele seria pai de multidões. Que através de Abraão, Deus iria escolher um povo, o povo que regeu toda a história. Se você olha para o Velho Testamento, toda a história foi contada, foi vivida e se transformou nesse livro, o Velho Testamento, através desse povo, como se fosse um povo modelo, porque não existiu só o povo de Israel. Existiu vários outros povos. Mas a história que Deus quis deixar registrada para nós, ela foi desenhada em cima de todos esses descendentes de Abraão. E aí logo no início vem Sara, estéril. Gente, o seu maior problema carrega a sua maior solução. Isso não é história de coach e nem de mentor particularmente falando, não. Isso é algo que é tirado de dentro da própria palavra de Deus. Eu fico olhando a minha história hoje, sabe? O meu passado, o que a gente tem vivido e tudo aquilo que o Senhor já prometeu para mim, para minha família, para nossa família. E eu falo, meu Deus, hoje faz tudo sentido o que eu já passei, individualmente falando como pessoa, o que eu já passei dentro do meu casamento, o que eu já passei como mãe, o que eu já passei estando empresária. Hoje
Sabe quando os downloads começam a descer? Parece que a ficha vai caindo. Só que a gente não tem assim muito essa percepção quando está no meio do processo, né? Mas deixa eu te falar, se eu tivesse alguns 10 anos atrás, 5 anos atrás, talvez se eu tivesse ouvido palavras assim, simples como essa aqui, simples, tá? Não é coisa, simples ao ponto até de eu conseguir entender como está sendo essa fala aqui nossa. Talvez tivesse sido uma luz maior no meu túnel que eu estava, sabe? Talvez fizesse muito sentido para mim. Então, se eu passei por lá e hoje eu tenho essa percepção e estudando a palavra eu vejo isso também acontecendo, eu preciso te dizer isso. Talvez faça sentido para você. Comece a olhar o que já passou. Comece a perceber como a sua história aconteceu até aqui. Comece analisando esses detalhes e mergulhe na palavra, estuda. Leia a Bíblia, não leia por lei, não é para bater meta. Li um capítulo, que legal, bom para mim. Não, é ler para aprender, para você tirar lições para sua vida, sabe? Leia, ore e você vai entendendo que existe aqui exatamente um manual para você trilhar dentro desse deserto. Exatamente um manual. Vai fazer total sentido. Para muitas pessoas que estão aqui agora, aqui no devocional, eu acredito que já fez algum sentido para você. Sabe? Eu acredito que já fez algum sentido para você. Oi, Bruna. Um beijo. Que bom te ver aqui, minha amada. Sabe, gente, isso tem feito muito sentido pra mim. E aí, o que acontece? A gente volta pra história de Ana. Ana tá ali passando por esse deserto. Então, além da Ana observar, além da Ana viver um processo interno de muita dor, porque assim, quando a gente entra no deserto, o deserto tem as suas escamas, as suas, se eu posso dizer, as suas etapas, sabe? Além de ter as suas etapas, também tem os seus lugares de dor. Tem dor interna, que só você sente ali, que só você sabe de onde está vindo, é você e você mesmo. E tem também as dores que são provocadas de forma externa. E Ana, ela vivia a opressão de todos os lados. Era aquela dor que ela já carregava de não poder gerar um filho, de não ser tão valorizada assim pela sociedade, de olhar para o seu esposo e ver que ele teve que buscar em uma outra mulher aquilo que ela poderia dar para ele e ela não conseguiu. Ela sofria também as dores que era de conviver com essa mulher, com a tal da Penina, que esfregava na cara de Ana: olha, eu tenho filhos e você não tem. Olha, eu faço o meu marido feliz e você não faz. Olha, eu sou bem vista pela sociedade e você não é. E normalmente acontece isso também com pessoas que passam por dificuldades. Além da gente ter as nossas guerras internas, a gente ainda tem que conviver com algumas conversinhas por fora, sabe? Porque sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que vai comentar alguma coisa de propósito. Às vezes não é de propósito, é sem malícia, mas aquilo também vai te atacar, vai te ferir de alguma forma. E Ana, ela tinha também essa opressão, que vinha de forma externa. Mas a história continua. E a Bíblia conta que Ana orava. Mas ela orava e era com força. E aqui mora um código para mim e para você. Não há uma outra arma melhor para vencer um deserto. Um ano de luta, um mês de luta, um dia de luta. Não há uma arma melhor do que a oração. É a oração e o alimento que vem de dentro desse manual. Tá, e aqui eu não tô falando pra você de religião, eu não tô falando pra você de a igreja tal, a igreja B, não. Eu tô falando pra todos nós, seres vivos, que consegue, se não sabe ler, mas consegue escutar. Tem a Bíblia online que você coloca em áudio e você escuta, sabe? Tem jeito pra tudo.
o maior e o melhor é a oração e a leitura da palavra. E eu também quero falar de fé. A pessoa também precisa ter fé. Se a gente fosse colocar num triângulo aqui, num suporte, né? Como aqui está o meu ring light? Ele está num pedestal que tem 3 pontinhos que estão fazendo com que ele fique de pé. A oração, o estudo da palavra e a sua fé são os 3 códigos necessários para você e eu, para nós passarmos por dias de dificuldade. Só nos dias de dificuldade? Obviamente que não. Mas esses são os 3 pontos mais importantes. Por isso que muita gente entra em um processo de dificuldade e fica lá, por anos. E fica lá por muito tempo. O Senhor também, Ele quer de nós um posicionamento. Uai, Cleo, mas eu não tenho que descansar, eu não tenho que esperar em Deus, eu não tenho que confiar. Não é isso que a Bíblia diz? É. Mas não é pelo fato de você confiar e descansar que você não tenha que se posicionar. Esse final de semana mesmo eu comentava com alguém sobre isso. Eu falava com ela, né? É uma linha muito tênue entre eu saber quando eu tenho que agir, que eu tenho que colocar a coisa para acontecer, tomar decisões e ir, e quando eu tenho que literalmente ficar paradinha e não fazer nada. Porque eu entender que tem que ficar paradinha e não fazer nada e descansar também é um posicionamento, vocês sabiam? Porque esse parar aqui não é o parar de desistir. Eu estou parando porque eu estou desistindo, pra mim chega, acabou, Deus pode me matar, pode fazer o que quiser que eu não quero mais nada, eu desisto da vida, não. Esse parar que eu tô dizendo aqui é no sentido de descansar. Cleo, me dá fundamento pra isso, não existe isso, a gente tem que agir sempre, 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 não, nem sempre. Essa era eu. Eu achava que eu tinha que, 24 horas eu tinha que estar ali. Eu aprendi um dia, no meio do processo, e eu tentava de um lado, e tentava do outro, e tentava de um jeito, e fazia, e pensava, e articulava, e estratégia, e já orando. E eu falava, nossa, eu preciso descer do barco, né? O que aconteceu lá com Pedro? Eu preciso descer do barco, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. E quanto mais eu me colocava para fazer, mais o negócio ia virando uma salada. Meninas, pensa no bagaço que virou. Parece que quanto mais eu tentava resolver as coisas, os problemas que estavam acontecendo, quanto mais eu agia, mais o negócio ficava estranho. E eu me lembro que teve um dia que eu olhava, e isso foi mais dentro da empresa, sabe? Quanto mais eu fazia reunião, quanto mais eu chamava a equipe, quanto mais eu olhava para a situação, mais o trem ia ficando difícil, sabe? Pessoas que, sei lá, parece que mudaram de caráter, de personalidade, na verdade. Pessoas que começaram a ter posicionamento. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho que eu sou Jonas dentro desse barco. O problema é que sou eu. O que está acontecendo comigo? Gente, são muitos anos empreendendo. Na verdade, eu não me lembro eu brincando boneca, mas eu lembro eu vendendo limão com a minha mãe desde pequenininha. E já empreendendo esse negócio de vender, sabe? De comprar, de negociar. Eu me vejo assim desde sempre. Desde sempre. Não são só 15 anos dentro da Cleo Rocha, loja de moda. Antes eu já tinha outros negócios, desde muito nova, eu tô falando pra vocês. E eu nunca me vi dentro de uma situação tão complexa como foi esse ano. E ainda está sendo, como eu disse pra vocês, eu tô chegando no Mar Vermelho. O milagre vai acontecer de fato, assim, e tudo vai fluir, em nome de Jesus. Mas o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer mais. Eu sei que eu preciso me posicionar, eu tô me posicionando já de várias formas, não foi só de um jeito. Senhor, eu já testei tudo que eu podia testar, o que tá acontecendo. Meninas, e não tem coisa melhor do que passar pela luta, pelo deserto em oração.
Vocês podem ter certeza. O Espírito Santo, ele fala com a gente. O que muitas pessoas chamam de intuição, de, sei lá, um sentimento do além. Você pode ter certeza, se você está alinhada com Deus, se você está em oração, isso que você chama de alinhamento, de intuição, é o Espírito Santo falando contigo. E o Espírito Santo falou assim, ó, literalmente, sabe, comigo, falou assim, filha, calma, será que você ainda não entendeu que o que eu tô querendo trabalhar em você é exatamente isso? Para, descansa. Você tem um pai que cuida por você. Aprende a descansar de verdade. E, gente, eu sei que a gente precisa agir. O Senhor quer isso de nós em todo o processo. Mas Ele também quer que a gente entenda que o nosso posicionamento, o nosso agir, isso aí significa só pra gente. Pra Deus não significa nada. O Senhor que tá no controle de todas as coisas. Quando a gente entrega pra Ele, Ele conduz do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer, não é do meu jeito. Eu lembro que começou o ano, gente, vocês não têm noção. Eu fiquei o mês de dezembro inteiro fazendo reunião. Quem me acompanha no meu Instagram pessoal viu. Fazendo reunião quase todos os dias. Eu e meu esposo criamos um plano de negócio para 2022. Sabe? Praticamente reestruturamos todo o plano de negócio da empresa. Eu não sei por que eu tô falando isso aqui hoje. Eu já saí da Ana e já tô lá na frente, né? Mas foram um mês, sabe? Muita estratégia pra tudo quanto era lado. Afinal de contas, esse ano a marca faz 15 anos. E eu planejei viajar em todos os lançamentos. Todo mês teria lançamento. E a gente ia viajar o Brasil inteiro. Ia percorrer todos os estados do país. Gente, era uma coisa maluca, sabe? Era uma coisa assim muito linda, ia ser muito interessante para a marca. E a gente deixou o negócio assim redondinho. Fiz uma reunião, chamei toda a equipe, apresentamos o plano de negócio e eu falei, agora nós vamos para cima. Agora é fazer acontecer. Gente, quando chegou na primeira coleção, ai, não dá nem para contar. Um dia eu vou gravar isso. Eu vou deixar o ciclo fechar direitinho e eu compartilho pra vocês o que aconteceu. Mas assim, era uma coisa muito louca. Era como se Deus olhasse pra tudo aquilo e falasse assim, não, vocês me consultaram pra saber se era isso mesmo? Vocês estão completamente equivocados. Não é isso. Não é sobre isso. Não vai ser assim. Gente, de lá pra cá tem sido... Sabe o que é você acordar e dormir todos os dias dentro da olaria? Dentro da olaria. Chega, sinto cheiro de barro queimado. Não é fácil. Mas é lindo. É maravilhoso. Eu não queria estar em outro lugar que não fosse dentro desse deserto. Eu não queria. De verdade, Cléo, você tá falando isso de verdade. De verdade. O Senhor sabe, Ele conhece o meu coração. Experimentar o que eu já experimentei em Deus, conhecer mais quem Ele é, conhecer mais, ter mais conhecimento sobre mim, o que Deus tem feito dentro da minha família, nada, absolutamente nada pagaria. Esse deserto, essa luta, essa prova, e tem sido assim, um atrás do outro, várias coisas vêm acontecendo, muita coisa cabulosa vem acontecendo, mas eu falo assim, Senhor, não tem um lugar melhor do que esse, do que ser aprovada por Ti, testada por Ti, provada por Ti. Então, meninas, a gente tem que olhar para todos esses dias de luta, esses processos de dores, lembrando, se posicionando em oração, em estudo da palavra e fé. E a Ana, ela orava. E nesse processo de deserto, tem dia que você fala assim, gente, mas eu já orei um mês, eu já orei um ano, eu já orei muito. Será que Deus está me ouvindo? Será que eu tô orando certo? Será que é pra mim? Já aconteceu isso com vocês? Fala assim, não, eu acho que Ele não tá ouvindo a minha oração.
E aí você se sente, não, ele se esqueceu de mim. Se esqueceu de mim. E aquele post que eu fiz ontem foi exatamente um pedacinho que aconteceu alguns meses atrás. Teve dia que eu orava, falei, Senhor, tá bom, Senhor, me rendo, Senhor, trabalha na minha vida, Senhor, me molda, Pai, me faz enxergar o que eu não estou conseguindo enxergar. Senhor, eu quero ser transformada, eu quero viver o meu propósito, eu quero estar no centro da tua vontade, não importa o que eu tenha que passar, por onde eu tenho que passar. Mas parece que Deus não estava me ouvindo. E eu falei, pronto, me esqueceu. Ele cansou de mim. E talvez eu tenha que passar por isso. Eu tivesse que passar por isso para dizer para vocês que estão aqui. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele continua te ouvindo. Você só está escondida. Você não está esquecida. Ele te escondeu, literalmente. Porque quando a gente está passando por isso, não é a sensação que a gente tem que só Deus não está nos vendo. Sabe, parece que aquelas pessoas que antes ficavam no seu pé ali, as pessoas também somem. Sabe? Parece que os amigos também somem. Parece que as pessoas que estão mais próximas para você também não estão te enxergando, não estão te vendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. E nesse esconderijo, Ele te prepara para um novo tempo, para uma nova história, para um novo momento. Mas é necessário passar e ficar nesse esconderijo. E aí eu fecho aquela minha fala. Por que eu entendi? O Espírito Santo veio claramente e falou assim, Cleo, é hora de descansar. E eu falei, aonde que tem isso? E eu lendo aquela história em que Jesus estava dentro do barco. E o barco quase afundando. Jesus junto com os discípulos. E o barco quase afundando. E era uma tempestade. E os discípulos não sabiam o que fazia. E segurava e remava o barco. E tirava a água de dentro do barco. A história conta que entrava água dentro do barco. Entrava água dentro do barco. E Jesus o que estava fazendo? Dormindo. Uai, mas como assim? Você já imaginou tá entrando água dentro do barco e tem alguém dormindo? E querendo ou não, os discípulos estavam ali com o mestre, já tinham visto Jesus operar tantos milagres. Eu acho que os discípulos falavam assim, meu Deus do céu, Jesus não vai fazer nada? Meu Deus, e eles começaram a entrar em desespero e Jesus dormindo. Isso, o Espírito Santo falou assim, filha, quem sabe o pai que tem, na hora do maior desespero, descansa ao ponto de dormir. E eu falei, obrigada pela resposta. Eu precisava saber disso. Porque eu já estava até confusa, menina, nas minhas orações. Eu orava, Senhor, faz a tua vontade. Outra hora eu falava, Senhor, eu vou fazer assim, assim, assim. Se é da tua vontade, que a coisa flua. Se não, fecha a porta. Aí eu ia lá, gente. A porta não era fechada, literalmente, mas também não dava certo. Ficava aquele trem meio confuso. E aí eu falava, Jesus, o que eu tenho que fazer? E eu preocupada no que eu tinha que fazer. E Deus querendo trabalhar em mim, o meu ser. E eu preocupada no que eu tinha que fazer. Meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer como? Eu vou fazer assim para ver se dá certo. E Jesus, ei filha, você ainda não entendeu? Calma, ainda não quero trabalhar com você, o que você tem que fazer. Calma, isso aí não é o mais importante. Eu tô querendo trabalhar na sua vida ainda. Você tem que enxergar quem você está sendo nesse processo, filha. Você ainda não tá confiando direito. Você ainda não sabe quem eu sou, quem você é. Peraí, calma, descansa. E eu, amém. Senhor, me ensina a descansar. E eu não sei qual é o pior. Se é tentar ficar fazendo uma coisa ou outra, pedindo Deus sinal e eu tenho que agir, ou se é descansar. Fazer o que você estava fazendo, o arroz com feijão, o básico. Porque a gente não pode parar. As águas têm que estar movimentando o tempo todo. Mas descansando. E assim eu fiz. Meninas, e começou a acontecer umas coisas assim.
Tipo, vontade de ficar em casa. Quem me acompanha aqui no meu Instagram pessoal sabe, né? Que eu até comentei um dia. Depois, Deus tem colocado tantas coisas assim no meu coração. E depois eu quero fazer com que tudo isso, sabe, fique de uma forma mais esclarecedora para mulheres que precisarão ouvir esse testemunho. Eu não sei de qual forma será que eu irei apresentar tudo isso. O Senhor sabe, com certeza Ele sabe. Mas eu ainda não sei. Eu só sinto, eu só sei, isso é como assim, como fosse a sede, sabe? Que eu vou matar a sede com um copão de água gelado. Essa mesma certeza é a certeza que eu tenho. Que eu tenho que transmitir isso de alguma forma. E o Senhor colocava no meu coração vontade de ficar em casa. Quantos anos? Sabe, desde que eu me casei, praticamente, que eu não sabia o que era ficar em casa, cuidar da casa, nos seus detalhes. E o Espírito Santo começou a fazer eu ficar com vontade de ficar em casa, de fazer comida, gente. Eu tenho pavor de cozinha. De repente eu com desejo de fazer comida, mesa posta. Vontade de organizar a gaveta dos meus filhos, organizar as cuecas, meia. E eu, o que tá acontecendo comigo? Eu tô doida. E eu chegava na empresa, parece que aquilo não fazia mais sentido pra mim, sabe? A coisa que eu era mais apegada, confesso pra vocês, um erro gigante. E por que eu tava fazendo isso? Presa somente numa mentalidade humana, nas coisas da terra. A empresa era o meu xodózinho. Fazia de tudo, era prioridade a empresa. Sempre. Por quê? Porque foi algo tão difícil. Vim pra Goiânia com a mão na frente e outra atrás, praticamente. Com um Caio pequeno. Chegar aqui, 2 sonhadores. Né? Eu e meu marido com vontade de fazer um curso superior. E a gente foi escolher logo o mais caro. Direito. Pagar como? Numa capital, para quem saiu do interior, que tinha um ritmo de vida, sabe, mais tranquilo. Ele foi trabalhar numa empresa que o dinheiro não dava nem para fazer o mercado direito. E eu falava, Senhor, como que nós vamos realizar nosso sonho? E comecei de novo a agir, né? De novo. E a coisa começou a dar certo. E a gente começou a vender roupa, começou a fazer feira, começou a ter o dinheiro para pagar a faculdade, nos formamos, passamos na UAB, construímos uma mansão e fomos construindo e fomos crescendo. Abrimos loja e tal, e eu sempre ali cuidando de tudo, igual uma condenada, sabe? Trabalhando igual uma maluca. Eu aprendi que no meio desse processo a gente não tem que trabalhar tanto assim, tá? O que eu tô querendo dizer é se virar uma escrava do trabalho, a gente tem que trabalhar certo. Não adianta também, não tem esse negócio que não tem que trabalhar. Tem que trabalhar, eu não tô dizendo isso. Temos que trabalhar sim. As coisas acontecem se você quer ter dinheiro, se você quer ser rica, ficar rica, quer ter dinheiro, posses. Tem que trabalhar, não tem segredo. É o trabalho, mas é o trabalho certo, não é o trabalho escravizado, não é aquele trabalho que você deixa de ser mãe, deixa de ser esposa, deixa de ser amiga, deixa de ver o final de semana. Não vai dar certo. Se você tá nessa paranoia, por favor, pede Deus um sinal, sai daí, vai dar errado. Pra tudo tem um tempo. E quando a gente tá vivendo ali, segundo a vontade de Deus, no tempo dele, da forma dele, as coisas fluem. Gente, parecia que eu andava. Meu Deus, eu não vim para esse devocional para contar meu testemunho aqui. E eu tô contando meu testemunho aqui, pedacinho dele. Mas tem gente, tem mulheres que estão vivendo como igual um avião quando ele sai de um voo aqui, sei lá, um estado aí que venta muito, uma capital do litoral, que você pega um voo que o vento tá contra, o avião fica o tempo todinho na potência máxima, suas turbinas dá até superaquecimento, voando contra o vento.
O voo, ele sempre vai chegar um pouquinho mais atrasado do que se ele estivesse voando a favor do vento. Vai gastar mais combustível. É essa a sensação. Tem mulheres vivendo isso. Para com isso, por favor. Olha para você. Olha para os seus filhos. Se você ainda não tem, eu conheço mulheres que estão chegando quase 40 anos, que tá tentando ser bem-sucedida. Nossa, eu preciso ser bem-sucedida, eu tenho que ter várias empresas, eu preciso disso, daquilo. Mulher, pelo amor de Deus. Ser bem-sucedida é os próximos que virão após você estar bem. Cadê os seus filhos? Vai ser mãe. Vai viver a maternidade. Não tô dizendo também para você largar tudo e não realizar os seus sonhos pessoais, seus sonhos particulares. Eu te garanto, não é eu que te garanto, porque eu não tenho poder para nada, mas isso aqui nos garante que quando a gente vive a nossa essência, aquilo que a gente nasceu para viver, as coisas acontecem, fluem naturalmente. O favor do Senhor é sobre a nossa vida. Nós prosperamos em um país corrompido, nós prosperamos com a inflação lá em cima. Acontece coisas bizarras na vida de quem está vivendo o propósito de Deus. O povo estava no deserto 40 anos e ninguém morreu de fome. Até mesmo aqueles que duvidaram. Só de estar ali no meio foi protegido por Deus. O favor do Senhor se estendeu a todos. O povo perambulou como peregrino no deserto. E a história conta que a roupa deles não envelheciam, os sapatos não terminavam. E todos os dias descia o maná do céu. Eles estavam passando por prova, estava passando por luta grande. Mas Deus nunca deixou faltar. E se eles tivessem ainda tido uma mentalidade mais... E graças a Deus que não teve, né? Porque se o povo do deserto tivesse acertado de primeira, não teria história para nós de experiência pra gente aprender com eles. Eu aprendo também que tem pessoas que entram para processos, que entram para dias de lutas, de dificuldades, só para gerar um testemunho. Para que depois tenha experiência para tirar outras pessoas de lá. Eu olho para essa história do deserto e eu falo, gente, como é que pode? Era um percurso que eles poderiam fazer em 40 dias. Sair do Egito, passava ali, era só ir. É só ir. Deus falou, então eu vou acreditar, vai dar tudo certo. Era um percurso para 40 dias, o povo ficou 40 anos. O povo duvidava, não é Deus que tá falando com nós não. Aí começava a construir outras coisas, começava a adorar bicho ali, adorava bezerro de ouro acolá. E era uma luta, uma tribulação. Que bom que esse povo errou, porque hoje nós temos experiência de um povo que errou, que deixou registrado, e a gente olha para tudo isso, e se a gente tem uma maturidade, né? Se a gente estuda a Bíblia, né? Se a gente estuda as histórias, se a gente ora a Deus, a gente olha para tudo isso e fala, alguém fez e não deu certo. Vou fazer diferente. Então, não esqueça disso. A oração, o estudo da palavra e a fé é a tríade que precisamos para sair do deserto. Entendendo que dentro do deserto, você entra lá, você é colocada lá, às vezes por erro seu, por escolhas erradas sua, ou às vezes você entra no deserto porque Deus quis te colocar lá para preparar todo um contexto, uma gama de experiência, e você vai ter, sabe, um livro, vários livros ambulantes dentro de você, que quando você abrir a sua boca, é como se alguém estivesse lendo um livro, ou se você estivesse lendo um livro que alguém contou a sua história. Alguém vai falar assim, nossa, poxa, fulano tá falando ali, ó, que ele viveu isso e isso, parece que ele tá contando a minha história. Porque eu tô passando por algo muito semelhante. É isso. Por isso que Deus permite pessoas, algumas, entrar nessas dificuldades para gerar testemunho. E gerar testemunho dói, sabia? Dói muito. Mais do que ficar grávida e uma gravidez que você fica enjoada, dói muito gerar um testemunho. Mas ele é maravilhoso.
E aí, gente, voltando, que já deu 8 horas. Ana orou, e orou, e orou. A história conta que um dia a Ana subiu pro monte, aonde o seu esposo ia todo ano fazer sacrifício. Naquela época, era necessário fazer sacrifícios. Hoje, Deus não quer mais sacrifício de nós. Vocês sabem disso, né? Deus quer de nós obediência, acesso à graça. Para de ficar no sacrifício, para de ficar no esforço, para de ficar na peleja. Eu tenho que fazer. Para de ser Cléo Rocha. Eu acho que teria que criar até uma frase assim. Agora é diferente. Deus quer obediência. Deus quer que você entenda que você é filha. Que você acesse Ele. Que você entre na sala da graça. Sabia que existe uma sala só da graça? Que a gente tem que entrar lá todo dia, bater na porta e me dar um pouquinho de graça. Aí você pega a graça. Todo dia. E então, voltando naquela época, tinha esse negócio do sacrifício. Tinha que subir no monte, levar um cordeiro, levar um animal, o melhor que tinha. Chega lá, sacrificar ele e prestar um sacrifício. Para que Deus perdoasse os seus pecados, para que Deus abençoasse o seu ano, enfim. E ela foi com seu esposo e a sua, aquela mulher, né, que ficava lá dentro de casa, aquela pedra de tropeço da Penina. E foram. E a história conta que Eucana queria sempre agradar a Ana. Dava a comida mais gostosa para ela, sempre tentando agradar a Ana, porque a Ana era triste, ela era abatida. Ela era uma pessoa de semblante triste. Porque ela chorava, ela pedia e nunca era respondida. E nesse dia que ela estava lá no monte, a história conta que a Ana, gente, orou, que assim, ela nem orava mais, ela nem falava mais. A história conta que a boca, os lábios dela só batia, sabe? E assim, e lágrima, eu fico imaginando Ana com o rosto inchado, porque se ela for igual eu, misericórdia. Eu com 5 minutos de choro, meu nariz fica desse tamanho, o olho tudo vermelho, é um negócio. Porque eu sou intensa pra tudo, até pra chorar. Se é pra chorar, minha filha, vamos chorar baldes. E aí, a Ana ali naquela situação. E ela, sabe, ela chorou assim, sabe, até o útero pra fora. Chorou, colocou tudo que tinha pra colocar pra fora. O sacerdote que tava lá perto olhou assim e falou: a Ana tá bêbada. Ela bebeu demais? Ela tá doida? Olha o jeito que ela tá. O sacerdote chegou nela e falou assim: minha filha, você tá embriagada? Quando a gente tá no deserto, muitas das vezes, até os nossos líderes religiosos confundem a gente. Alguns vão chegar e vão falar assim: você tá passando por isso porque você pecou. Você tá passando por isso porque você sempre foi assim, exaltada, sabe? Então, é por isso. Alguém que tem autoridade sobre você. É possível, não sei se isso já aconteceu aqui com alguém, comigo já aconteceu várias vezes. De chegar e falar assim: ó, é por isso que você tá passando por isso. É por isso. Coloca o dedo na cara e fala. O sacerdote Eli chegou na Ana e chamou a Ana de embriagada. Tinha nada a ver. Por que ele não fez pergunta? Ana, tá tudo bem? Por que você está assim? Por que ele não fez pergunta, gente? Ele chegou e afirmou: você está embriagada. E a Ana falou assim: não, meu senhor, toda educada. Olha o posicionamento de Ana no dia mau, gente. Foi o tema da semana passada, né? A forma como a gente se posiciona diante do dia mau é determinante para os próximos dias que virão. Olha o posicionamento de Ana. Ana disse: não, meu senhor. Eu estou orando a Deus, clamando para que Ele me dê um filho. E aí o sacerdote falou: que o Senhor faça a tua vontade. Olha também o poder de um líder. O poder de um pai espiritual. Ele falou assim: que seja feito. Que a tua oração, que o teu clamor seja correspondido e que você tenha filhos. E sabe o que aconteceu?
Nessa oração, Ana fez um propósito. E eu e você aprendemos hoje. Talvez você está numa fase do seu processo, da sua luta, do seu deserto, que você vai ter que fazer uma oração específica. Talvez você tenha que fazer isso. E só você e Deus, vocês aí, na intimidade, o Espírito Santo e você, vai saber se esse é o momento certo. Mas tem alguma fase no processo que é necessário você fazer uma oração específica e fazer um propósito com Deus. Não uma aliança. Ninguém é capaz de fazer uma aliança com Deus. Deus faz aliança com a gente porque Deus ele não volta atrás. Ele faz aliança, fechou, tá falado, tá falado. Mas homem nenhum tem capacidade de fazer aliança com Deus. Nós somos muito fracos nesse sentido. Sabe? Nós somos muito frágil. Mas nós temos condições de fazer um propósito. E Ana fez um propósito. Ela fez um voto, ela fez uma promessa, não sei como que você chama. E Ana orou e falou assim, meu Deus, eu cansei de pedir um filho, né? Isso aqui não está escrito na Bíblia não, eu que estou falando da minha boca, do meu entendimento, da minha imaginação. Senhor, quanto tempo eu te peço um filho? Eu já tô cansada, eu não tô aguentando mais essa mulher que fica no meu pé esfregando os filhos dela na minha cara. Eu não consigo mais, é tanta opressão externa, interna. Por favor, me dê um filho. Se o Senhor me der um filho, eu devolverei para que ele sirva a ti na tua casa. Ai, gente. Aí aconteceu a oração que Deus precisava ouvir. Deus não quer de nós sacrifício, Ele quer entrega. Muitas das vezes você tá, muito tempo no processo, porque ainda você não entendeu que você tem que entregar alguma coisa. Eu sei o que eu tinha que entregar. Eu sei que o meu coração estava dentro daquela empresa. O medo de perder aquela empresa, porque ela foi conquistada com muito suor. O medo de perder, fez igual Jó. Jó disse assim, o que eu mais temia me sobreveio. Perdeu tudo. A família, os filhos, tudo. O Jó tinha tudo. Jó era rico, bem-sucedido, íntegro, honesto. Pensa num homem modelo assim. E o que ele mais temia me sobreveio. Ele falou isso. O que eu mais temia me sobreveio. Só que ele entendeu o segredo. Quando Jó viu que ele perdeu tudo, ele falou assim, gente, o meu tudo é Deus na minha vida. Nu eu vim para esse mundo e nu eu voltarei, tá tudo certo. Nem que eu tenha que dar a última coçada nessa pele cheia de lepra. Mas eu vou coçar adorando meu Deus, louvando a Ele, porque eu não sou nada. Eu vim nu, eu posso voltar nu? Ele me deu tudo, Ele pode tirar, é tudo dele. E por esse entendimento, essa entrega de Jó, Deus, opa, é isso. Devolveu tudo para Ele, tudo, em dobro. A glória da segunda casa sempre vai ser melhor do que o da primeira. Tome posse dessa palavra na sua vida. Gente, e Ana? Ana faz esse compromisso. Ana faz esse compromisso com Deus. Se tu me deres um filho, eu devolverei ele será sacerdote na tua casa. Ele trabalhará para ti. Sabe o que acontece? Eu acho isso aqui muito lindo. A oração de Ana mostra-nos que tudo o que temos e recebemos é um empréstimo de Deus. Tudo que temos e recebemos é um empréstimo de Deus. O entendimento das coisas, a forma como a gente entende, muda completamente o sentido. E é isso. É sobre isso que a coisa começa a agir na nossa vida. Vocês entendem que primeiro não é o fazer. Primeiro é esse entendimento. É entender quem é você nesse processo, quem é Deus, o que Deus está querendo trabalhar na sua vida, mesmo que você não tenha, porque nunca vai ter, você nunca vai ter clareza de tudo.
mas você consegue ter a luz necessária para você continuar caminhando dentro desse deserto escuro. A luz que ilumina 3 metros, 5 metros à frente do seu nariz. E a Ana faz esse voto. E aí Deus olha e fala assim, uau, agora ela entendeu. Sabe por quê? O milagre de Ana não era só de Ana. O milagre de Ana era o milagre de Davi, era o milagre do povo de Israel. Meu Deus, já é 8:11. Tô fechando. O milagre de Ana era o milagre de Davi e era o milagre do povo de Israel. Como assim, Cleo? Me explica. Davi, lá na frente. Davi nem era nascido ainda. Davi ainda ia nascer. No projeto de Deus, olha Deus na sua eternidade. No projeto de Deus, mais na frente, iria na casa de Jessé nascer um menino chamado Davi, que ele precisaria ungir esse Davi como rei. Precisaria de um profeta, de um sacerdote ali para ir lá e ungir esse menino. Foi o que aconteceu mais na frente. Samuel vai na casa de Jessé, unge Davi. E o mais lindo, todo o povo de Israel orava pedindo um sacerdote. O sacerdote Eli, que estava ali naquela época, havia um pouco de confusão no meio, sabe? A história conta que os filhos de Eli, eles eram pessoas perversas. Eles eram pessoas sem caráter. As pessoas, os fiéis, iam até o sacerdote e ofereciam sacrifício. Eu não quero entrar nessa parte, mas a história conta que os filhos de Eli, os filhos do sacerdote que deveria dar o exemplo, eles comiam do sacrifício. Era quase que um furto, gente, de sacrifício. Era um negócio sujo, era um negócio assim que nem um ímpio deveria fazer, sabe? Era um negócio de caráter. Ou seja, o povo de Israel estava preocupado com o que ia suceder após Eli, porque os filhos de Eli não seria capaz de dar continuidade à vida espiritual, à estrutura espiritual daquele povo. E o povo clamava, o povo orava a Deus, pedindo um sacerdote, pedindo um homem de Deus que orientasse o povo. Porque naquela época, o povo era governado, o povo tinha os seus reis, o cara que ia pra batalha, que lutava com o seu exército, mas sempre tinha um sacerdote, aquele que orava, que intercedia, que era o líder espiritual, sempre precisou, sempre. E o sacerdote ali não tinha condições de passar, sabe? O povo estava desesperado. E o povo orava a Deus pedindo um sacerdote, pedindo um líder espiritual. E o milagre de Ana era o milagre do povo de Israel. Era o milagre de Davi. Lindo, maravilhoso. Você já quer o celular? Eu vou me despedir de vocês que estão aqui no meu Instagram da loja. No Instagram da loja, no Cleo Rocha Oficial. Infelizmente, eu vou ter que sair para entregar o celular para alguém. Só um minutinho, gente. Eu vou fazer a oração ainda final, tá? Vocês que estão aqui comigo, ó, pelo Instagram da loja, vem pro meu Instagram, pessoal. É Cleo Rocha 07, tá bom? Eu finalizo em 3 minutinhos lá com uma oração e com essa reflexão. Cleo Rocha 07. Obrigada. Então, gente, era o milagre de Ana, não era somente para Ana. Quando a gente tá nesse processo que você começa, sabe, vira um laboratório de pesquisa. Eu tô vivendo os meus desertos, praticamente tá virando um laboratório de pesquisa, de experiências, e eu fico, Senhor, tá, e eu nesse processo? E aí eu leio a Bíblia, e aí eu medito, né? Não que eu fico ansiosa tentando achar a resposta, não é isso. Mas eu fico tentando aprender tudo que tiver ao meu alcance. Porque eu entendi que Deus me coloca numa escola chamada deserto. É uma escola. E se Ele me colocou... Gente, a escola de Deus é a melhor do mundo. É a melhor do que a Oxford. É a melhor do mundo. Eu preciso ser uma aluna muito, muito dedicada.
Eu quero aprender todas as lições, espiritualmente falando, emocionalmente falando, fisicamente falando, tudo. Tudo. E eu ainda fico orando, Senhor, se eu ainda não entendi, me mergulha mais profundo. Me lança mais baixo. Se o Senhor estiver comigo, vamos embora. Eu quero aprender mais. Nem que a gente tenha que ficar aqui mais um dia dentro desse deserto. Cléo, você é doida? Você orar assim? Oro. Oro, gente. Deus conhece meu coração. Deus conhece o meu coração. E eu falo isso para vocês. Os desertos da vida, eles são necessários. Fica ruim, muita gente desiste, muita gente murmura, muita gente, sabe, faz tanta coisa, porque não está usando a tríade, a oração, a leitura e a fé. A gente vê Jesus todo o tempo no Novo Testamento pedindo o povo para ter fé. E a fé, ela é assim, ó. Ontem eu estava vendo uma mensagem de um pregador. Ai, eu esqueci o primeiro nome, eu só vou lembrar o outro nome, o Subirá. Alguém sabe aí o nome? Coloca pra gente. Não sei o que, Subirá. Esqueci. Gente, que mensagem. E ele falando assim, olha, a fé do tamanho de um grão de mostarda. A fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí, gente, eu vou fazer print, peraí. Porque isso mesmo, obrigada, Luciano Subirá. Ele dizendo da fé. A fé, ela é algo que ela cresce. Quando Jesus disse assim, vocês têm que ter fé. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Jesus não estava tentando diminuir o que já era pequeno. Jesus não estava falando da quantidade. Eu falei, o quê? A vida inteira eu entendi esse versículo como se fosse. Como se Jesus estivesse falando do tamanho. E não. Jesus não estava falando do tamanho. Jesus estava falando que a fé é igual a uma semente. Que quando você planta, quando você exercita, quando você entra no processo, você planta uma semente. Nasce um pezinho. Gente, o pé de mostarda é grande, né? Ele é altão. Pelo tamanho da semente, ele é bem grande. Aí ele dá um monte de mostardinhas, aí você planta de novo e dá mais um monte, aí planta de novo. É a lei da semeadura, né? O poder da semente. Você planta 5 carocinhos de milho, dá um monte de pé de milho, que dá um monte de espiga, que vem vai um monte de milho. O que Jesus estava querendo nos dizer não é o tamanho. Ele não estava preocupado com o tamanho da fé. Ele estava querendo dizer pra gente que a fé é como o grãozinho de mostarda. Que você planta, o pé é gigante e aumenta um monte de mostarda. É o poder da semente, é o crescimento, exatamente, Xará. É o crescimento. O que eu entendo? A fé, gente, é um exercício. A fé é um exercício. No dia que eu me acidentei, que assim, se fosse uma pessoa que não tivesse, e não é porque eu sou boa não, porque eu sou muito ruim, porque se eu fosse boa, eu tinha ouvido Deus falar comigo há anos e anos atrás, e eu tinha obedecido Ele no tempo certo. Sabe? Eu poderia estar muito mais além. Pessoas, tantas mulheres que estão presas, mentalmente falando, bloqueadas nos seus relacionamentos, na sua vida empreendedora, mulheres que controlam tudo. Quantas mulheres, através de mim, eu peço perdão para Deus todo dia sobre isso. Quantas mulheres poderiam já ter me ouvido a palavra de Deus através de mim, sabe? A instrução para suas emoções, para o seu espiritual. Então não é porque eu sou boa, mas eu preciso te dizer isso. No dia que eu me acidentei, tava ali uma semana muito agitada, que foi no dia do encontro das amigas de Deus, né? O encontro de mulheres. Eu cansada, um dia que eu não tinha nem almoçado, eu tava assim, sabe? Fisicamente falando, um bagaço. Mas espiritualmente e emocionalmente eu tava assim, quase que voando. E na hora que a máquina bateu na cabeça do meu dedo e quase discepou tudo, que eu segurei o trem assim, primeira coisa que veio na minha mente foi: tá vendo que não vale a pena?
Estraguei você, eu te deixei aleijada. Seu dedo indicador. Gente, como o Senhor já vinha me mostrar de sonho que algo muito difícil ia acontecer, eu já estava preparada espiritualmente. É isso, Deus nos prepara para entrar na guerra e Ele tá com a gente. E naquele momento eu falei, Satanás, filho das trevas, volta para o seu lugar. Muito pelo contrário, todas as vezes que eu fazer isso com a minha mão, eu vou ver o meu dedo aqui, essa cicatriz, e eu vou lembrar que eu preciso apontar caminhos. Eu fui chamada para apontar caminhos, para destravar caminhos. Eu fui chamada para isso. Nunca mais eu vou esquecer do meu propósito. Isso aqui tem tudo a ver com o meu propósito. Sabe, naquele momento eu fui coberta de uma paz. Esse ressignificar isso, gente, isso acontece. Satanás virou para Jesus e falou assim: e aí, você não é filho do poderoso? Então, se você é filho de Deus, você não tá com fome, não tem 40 dias que você não come, então pega essa pedra e faz ela transformar um pão e come. Você não é filho de Deus? E Jesus disse assim: Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alguns dias atrás, a palavra que tinha saído da boca de Deus a respeito de Jesus era que Deus disse assim, ó, tu és o meu filho amado. Gente, isso é um código pesado. Foi bem no dia que João estava batizando Jesus, quando Jesus foi mergulhado nas águas. A história conta que uma voz bramou, não sei. Enfim, uma voz muito grande saiu do céu e disse: tu és o meu filho amado, a quem eu me tenho comprazido, a quem tem me dado muito orgulho. Tu és o meu filho amado. E Jesus deu um tapa na cara de Satanás e falou assim: não só de pão vive o homem, Satanás, você tá olhando só para as coisas da terra, você tá olhando só para as coisas materiais, calma. Mas nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus, e a palavra que saiu da boca de Deus era que Jesus era o filho amado. É por isso que é tudo sobre isso. Eu encerro dizendo que você é filha amada. Filha amada. Entenda quem você é no processo. Filha amada. Ah, mas eu não me sinto amada. Então, é um ajuste que tem que ser feito. Corre para os braços do Pai. Ele te espera. Ele está de braços abertos. Sempre esteve. Corre para os braços do Pai. Comece a criar um relacionamento com Ele, que eu quero ver se você não vai se sentir amada. É um processo. Tem muita gente que diz que acredita em Deus, que vive com Deus, mas não se sente amado. Não dá conta de dar um tapa na cara de Satanás quando ele vem ferir a sua identidade. Porque ainda não entendeu quem é. É por isso que eu falei. Sempre vou falar isso. Não é sobre o que nós temos que fazer, o que nós temos que posicionar, isso, eu tenho que descer do barco, eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer, eu tenho que decidir, eu tenho que assinar o contrato, eu não tenho, eu tenho que ir embora de casa, eu não tenho. Não é sobre o que você tem que fazer. A prioridade agora não é sobre isso, é entender quem você é no processo. E o que tem que fazer, o Espírito Santo vai te conduzir. Ele vai te falar, ele vai te dar direcionamento, ele vai te dar respostas. E é lindo viver nessa vida.